Este podcast tem o apoio do Instituto Redere. Muito bem, estamos começando mais um episódio do AlvoCast, na nossa terceira episódio da série, que essa série está incrível, né? E eu acredito que muita gente está sendo beneficiada com isso. Eu, em princípio, né? O Rogério também. A começar por mim. A começar por nós. Mim, e nós. Quebra corações. É isso aí. Tá muito bom, gente. Tá muito bom. Você... Desculpa, Obrigado então, pelo comentário. Desculpa se a gente mexeu em alguma coisa que não estava boa aí guardado no seu coração. Você falou que essa música é velha ou que nós somos nós velhos, ou que mexeu em alguma coisa ou os velha. dois. Foi algum gatilho, alguma coisa assim? Algum gatilho aí, É algum viu? gatilho. Meu avô cantava essa música. Não é? Eu vi no YouTube. Eu mesmo. Vagamente a gente conhece. Muito bom. E vamos lá, Rogério. Tudo Vamos, bem aí? a gente está no terceiro episódio, seguindo a vida. A gente não vai enrolar muito, né? Não, porque o episódio está muito denso. Tá denso, muita coisa. Muita boa. Senta aí, pega o caderninho, anota. Bora. A gente está falando sobre a gente. Isso né? mesmo. Sobre gente, pessoas. Me Sobre a identificando aqui. Eu comigo mesmo. Total. Né? E às vezes a gente fala do outro também. Eu já falei de você falou de mim. A gente fofoca que não tem jeito. Né? A gente já fala do Oládio também, que às vezes está ali também. Às vezes o Oládio sai do ar, fica ouvindo o episódio, esquece. Mas a gente está aqui para dar continuidade com Thelma do Luiz da Thelma. Nossos especialistas em pessoas. Tudo bem? Muito obrigado pelo especialista. Me chamou de doutor esses dias aí. Rapaz, desviou o Rosário lá, falou quanto é título outro dia. Meu Deus do céu, rasgação de seda, né? É que assim, quer saber quem que é a Thelma e o Luiz? Assista o episódio anterior. Sim. E assim, ó, tem o episódio 00, 01, 02, estamos no 03. Esse é o 03. Então, aqui é continuidade. Se você precisa saber do que aconteceu, volta lá e assiste, que a gente está seguindo em frente. E é nessa balada aí que a gente teve tanto retorno a respeito daquilo, nós falamos de 0 a 7 anos, né? Que os efeitos, aqueles inatos, lembra? Que o Stephen me perguntou, do inatos, 0 a 7 anos, depois que a gente ganhou na bagagem durante a vida. Fala mais sobre esse negócio de 0 a 7 anos, como é que é isso aí? Eu vivo num ambiente tóxico na minha casa, como é que a gente faz? Então a gente vai fazer 2 podcasts falando sobre ambientes tóxicos. O primeiro deles é a nossa reação pessoal ao ambiente tóxico. E o segundo é os efeitos na pessoa quando tem um ambiente familiar tóxico. Ok? Então, nós vamos falar agora de a reação pessoal a esse ambiente tóxico. Isso é muito interessante, gente. Fala, amor. Fala, amor. Fala, amor. Faltou isso. Faltou. É com você, amor. Eu sou mais tranquila para falar e para pensar. 95% dos 0 aos 7 anos, nós somos formados dentro da nossa casa. Então, tudo que é gravado em nós, a moralidade, o nosso temperamento, o nosso modelo de vida, o que nós trazemos para a vida, 95%, todos nós caminhamos nesse padrão de comportamento. 5% saem desse modelo para poder vivenciar algo novo. Eles questionam aquilo. Por que é tão assim, desse jeito? Então, 5% eles escolhem pensar um pouco mais, eles conseguem quebrar um pouco daquele padrão. Porque lembra que naquele episódio a gente viu vários comportamentos, né? Então, dentro dessa casa existem algumas disfunções que uma dessas pessoas... Padrões são criados nessa fase? É isso?
Na verdade, incutidos. eles são é a tua família, né? Você vai trazer ali, dos 0 a 7 anos, vai conhecer a vovó, os tios, os primos, e há uma cultura nessa família, certo? Então, essa família tem uma cultura e toda essa cultura dessa família está sendo embutida nessa nova criança. Então, a energia... Boas e más. Né? Tudo. Boas e más. Tudo. Aham, claro. A energia para a criança, ela vem do vovô, do papai e da mamãe, do vovô, vovó, papai e mamãe. Então, a geração de trás, tá, abençoa a geração da frente, tá? Então, essa criança, ela vai desenvolver, ter uma vida saudável, normal, quando o vovô e a vovó, o papai e a mamãe estão olhando para que essa criança se desenvolva normalmente para o seu futuro. Quando há uma disfunção, uma quebra disso, aí nós temos a pessoa que caminha disfuncional, né? Que ela caminha com algumas situações que desse ambiente ficou fixado nela. E quando temos lá 5% das pessoas que decidem pensar, né? Decidem... Poxa, por que é desse jeito? Questionar o sistema. Isso, é isso. Reacionário. Mas o sistema ali... Não é. Rogério. Não é. O Rogério, Davi. Rogerinho. Mas eu não era tanto assim. Alguma coisa não é o desenvolvi no questionar. caminho. Nós estamos falando, assim, de ambiente tóxico, né? Ah, sim. Então, assim, você já nasce com uma... Vem da barriga já da mãe, né? Você já está sendo formado ali com emoções que estão já gravadas em você, tá? Então, dentro daquele ambiente, a resposta que você vai dar para aquele ambiente, né? A interpretação que você vai dar para aquele ambiente é dentro de quem você é. Posso dar alguns exemplos? Pode. Vamos lá, exemplos positivos, né? Aquela casa em que todo mundo é comerciante, nasce um pequenininho lá, uma pequenininha... Cara, ele cedinho já sabe fazer algum negócio. Tá certo? Mas tem um que fala assim, não, eu não quero mais trabalhar com comércio, que vou ser outra coisa. Acontece, né? Vamos pensar um outro caso. Aquele ou aquela que nasce num ambiente em que o pai é pastor, o tio é pastor, não sei o quê, e também vai ser pastor, aprendeu. Ou tá no meio. Ou tem essa bagagem. Tem, né? essa bagagem, tem exemplos positivos, né? É o núcleo familiar, o ambiente que cria ali, tá tudo dentro. Então, tipo, não tem outra, não tem um plano B, não tem um outro lado para olhar para a vida, né? Bem, mas tem um caso muito interessante, um caos. Posso contar um caos? Caos. Vocês gostam de caos? Eu gosto de caos. Quem gosta de caos? Eu Vou contar um gosto. caos. Caos é o seguinte, ó. Então, um rapaz estava lá com a sua cachorrinha, e que estava cortando a grama, aquelas máquinas de cortar grama, aquele barulhão, pensa aí no barulho, né? Cortando a grama e tal. E a cachorra, ela começou a correr atrás da máquina de cortar grama e vinha correndo, passava na máquina e dava aquela volta correndo. O cachorro é assim, né? A cachorrinha. E foi. Uma hora, cara, aquela cachorrinha errou a viradinha e foi com a patinha para baixo da máquina. Que dozinha. Parou o corte de grama ali, o cara pegou a sua cachorrinha, levou no pet, né? Tiveram que costurar ali tudo, cortou, perdeu alguns nervos da perninha de trás, ficou cortado. E a cachorrinha, infelizmente, ficou com um movimento traseiro, assim, um pouco comprometido. E essa cachorrinha, um tempo depois, teve lá seus filhotinhos. E como é que aquela cachorrinha andava? Ela mexia as patinhas da frente e dava um pulinho com a bundinha. Porque não tinha movimento. Dá aquela pulinho com a bundinha, sabe? Pulava para frente. Imagine aí, gente. Não me ajudem, tá? E dá aquele... Causa fica bom, né? Aí dá aquele pulinho. Daí nasceram os filhotinhos dela. Cara, daí um tempinho, o dono da cachorrinha olhava aqueles filhotinhos. Como é que eles começaram a andar? Pulandinho com a bundinha. Isso é um ambiente tóxico. Isso é um ambiente disfuncional. Disfuncional. E está tudo bem quanto a como é o ambiente, porque eles não sabem fazer diferente. É tudo por amor mesmo que está acontecendo ali. E não é a falta de informação também. A falta de informação, né? A falta de conhecimento. E assim, tem a história da caverna, né, que a gente citou lá no primeiro. Né? Então, você sair disso, são
pouco% que para questionar ou que se permite, né, ser transformado, porque às vezes tem acesso, né, a uma informação, porque não é só ter o acesso à informação, mas é querer que essa informação seja uma verdade para você, ou querer ter esse aprendizado, né, dentro. Porque dentro desse ambiente tóxico que a criança foi criada, ele vai ter vai afetar a alma dessa criança, né? Então, o psicossomático daí, né, que nós vamos falar, do quanto que vai machucar essa Mas a gente está falando o criança. seguinte, né? Passa da questão do comportamento e entra até numa doença, que vem por questão psicológica, que é a né? leitura que ela está fazendo desse ambiente tóxico. Porque eu não estou dando exemplo do qual ambiente Então, tóxico, mas né? isso eu acho bom, quando você dá o exemplo prático. De um Senão ambiente fica só na teoria. tóxico. É. Nós temos um mapinha aqui que daria para mostrar vamos comentar esse sobre esse mapinha, mapinha né? em Daí seguida. eu vou... Tenho o quadrante... Ele não consegue colocar na tela. Mas eu ponho. Você Eu ponho põe na depois, edição, né? eu ponho Você na joga na tá. edição, né? Porque esse mapinha é muito interessante e a gente usa para dar aula também. Esse mapinha ele é bem explicativo quanto ao ambiente tóxico. Mas, voltando lá ao que eu estava falando, é assim, a resposta que eu vou dar dentro desse ambiente tóxico. Porque vocês já perceberam que tem pessoas que elas vieram, né, de uma situação difícil e estão fluindo na vida e conseguem dar uma resposta diferente para isso. Elas conseguem sair. Como é que a gente vai lidar com uma pessoa dessa? Quando a pessoa começa a ter as suas complicações no físico mesmo, né? Então, a gente chama, né, os males da nossa alma, do nosso viver aqui, né, que é a psicossomática, vai trazendo para nós essas dores que vão fixando no corpo. Quando nós temos um ambiente tóxico e eu tenho um coração que eu não suporto briga, grito, xingamento, apanhar ou pressão psicológica, eu vou fixando isso nos meus músculos. Isso vai registrando. Até 7 anos de idade, a criança não consegue se defender. Então, vai sendo fixado no meu... Pelo psicológico, no meu fixa corpo. no físico. Uhum. Isso. Então, muitas vezes, você encontra pessoas muito tímidas, que elas não conseguem nem se expressar, então, tem medo de falar o que estão pensando, e, às vezes, não é só por timidez, mas porque foi colocada debaixo de uma pressão psicológica, ou ela ela não conseguiu, por exemplo, ter voz no meio de muitos irmãos, e tudo que essa criança vai Ou o tumulto vivenciando... acontece até não é com ela. Né? Tipo assim, tem irmãos mais velhos, sei que tumulto acontece e não é com ela está só envolvida ali, ela está captando. É uma coisa da família grande, né? A família grande... Aqueles que são mais novos ou os que têm menos energia, né, ou menos voz, assim, eles sofrem um pouco mais. Ou os bonzinhos, né, que querem servir, tudo. Então, todos vão tendo um comprometimento, que é a interpretação que eu dou para isso. Mas, mesmo assim, esse corpo ele vai registrando essas angústias, essas dores que essa criança vivenciou ali na sua infância. E que, às vezes, ela larga lá na infância. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não lembro da minha infância, eu não lembro o que eu vivenciei, eu não lembro. E é uma proteção essa não lembrança, tá? Por isso que é bonito quando a pessoa chega e pede que Deus, né, e solta para Deus toda esse momento, assim, essa dor que ela identifica, né? E muitas vezes na terapia a gente encontra isso. Então, uma pessoa com muita dor no estômago, alergia, dor de cabeça, alergias, né? Todas essas dores, isso tem uma resposta. Alergia, por exemplo, é uma invasão, uma pessoa que está sendo muito invadida.
Então, quando essa pessoa está invadindo o espaço dela, né? O curitibano é 2,5 metros, né? Distância, né? Distância oficial. Aí, assim, mas aí tem essa invasão que é psicoemocional também, uma invasão de personalidade. Ela não pode pensar, não pode reagir, não pode nada. E isso vai intoxicando o organismo e isso vai saindo pela pele, tá? Quando essa pessoa se sente invadida. E quando ela entende, poxa vida, estou sendo mesmo, eu não tenho mesmo uma voz para falar, as pessoas não me escutam. E quando ela entende que ela está sofrendo, porque ela está dando muita permissão para que o outro invada a personalidade dela. E ela começa a dar limite e a pele sara. Porque ela começa a entender que ela tá dando esse espaço. Então, a psicossomática vem dessa raiz de tudo que você vem guardando, desses problemas, né, desses males que a gente percebe lá do 0 até os 7 anos. Sim. Falando bem assim, resumido, bem por cima. Né? Não é certo. Quer dizer, nem tudo é mal psicossomático, é claro. Tem muitas A criança tem dor de cabeça, pode ser o óculos que está faltando, pode ser falta de dormir, alimentação ruim, mas também pode ser a pressão que ela está sofrendo. Pode. Os médicos dizem... Mas só que assim, pensa um pouquinho. Se fica gravado no músculo, tá? Se fica os traumas, ele vai gravando no corpo. Tudo que eu estou pensando, tudo que eu penso, tudo como eu penso, está sendo registrado no teu corpo. Então, dá para perceber quando a pessoa está sofrendo, né? Alguns casos assim, que você bate o olho e você sabe que a pessoa está sofrendo, está tudo no corpo dela. E ela está registrando isso. E é muito interessante quando você vê a família reunida, né? Como que é aquele padrão que eu falei. Ela tem aquele comportamento, todo mundo é meio parecido. Então, isso está no sistema, não só familiar, como no sistema do corpo também. E como ela começa a expressar. Quando começa a se dissolver esses traumas ou essas traves, né, que a pessoa ficou ancorada nesse lugar... Quando começa a dissolver, ela começa a fluir. É isso que nós falamos das limitações e de superar as limitações, né? Então, quando a gente está nesse ambiente tóxico, nós vamos registrar tudo o que está acontecendo nesse momento no nosso inconsciente. Então, muita coisa a gente realmente não vai lembrar até os 7 anos, mas está registrado lá. E isso que é interessante, esse contato com esse conhecimento. Porque se está te travando na vida, né? Se está te travando, vamos ver. Se não está travando e está fluindo, ótimo. No diagnóstico de TDAH, eles sempre fazem essa pergunta, né? Eles vêm te perguntando, como é que foi a tua infância? Você sentia isso na infância? Você lembra se você sentia, se acontecia isso na tua casa? Você lembra se você era assim na escola? Você tinha dificuldade de aprender? Você tinha dificuldade de não sei o quê? Você não conseguia ler um livro? Eles vão nessa área aí que para mapear, né? É um mapeamento. Levantamento, né? Levantamento, a gente chama de mapeamento. Você faz um mapeamento, né? Mas, então, os cientistas dizem que 80% dos problemas de estômago, digestivos, úlceras, dor de cabeça, alergia, essas coisas, é de origem psicossomática, né? Então, e psico significa alma, né? E soma é corpo. Então, é alguma coisa que está no corpo associado àquilo que está na alma. Isso é psicossomática, né? E que até você está dizendo justamente isso. Tem a alergia, como ela bem exemplificou, que pode gerar esse tipo de situação. E assim tem inúmeras coisas, com aquela pessoa que às vezes estava no lar e acontecia coisas tão... A pessoa talvez mais sensível, né? A pessoa mais sensível, e chegava um pai, uma mãe muito agressivo e já dava aquela coisa no estômago. E hoje, qualquer situação, a pessoa tem aquilo, tem aquela sensação logo. A nossa tendência é reproduzir, né? Reproduzir o ambiente que a gente vivia, né? Isso
emocionalmente, a gente vai reproduzir o comportamento que a gente tinha com o pai, com a mãe. Então, é bem mais profundo quando a gente entende esse processo, né? A culpa, a vergonha, a insegurança, e às vezes a pessoa que ela decide sair disso, porque o pai era muito tímido, a mãe era muito tímido, ninguém conversava, e nasceu aquela criança super extrovertida, e que conversa com todo mundo, que o pai e a mãe ficam ali colocando ela Freio. naquele... Filho formatando, fala tanto, não sei o quê. Porque os pais não conseguem lidar com aquela expansividade toda. Então, você veja como que vai criando um trauma nessa criança, que ela é criativa, ela é curiosa, deve ser assim muito inteligente, porque quer perguntar, e os pais não dão conta dessa... E mexe, né? Chega na casa do outro, por que essa caneca? Ele quer ver, ele quer saber. E o pai, não, filho, por favor. Não é, mas também não dá para confundir com a falta de educação que não é dada. Não, tem uma linha tênue aí, mas aí tem que saber diferenciar. Ó, deixa eu contar um negócio que veio agora na minha... Outra lembrança? Não é um trauma meu. Não, mas eu fotografo festa infantil. Aí teve um aniversário que eu fui fotografar, já fotografo a família há muito tempo. Então, aqui eu fui, quando eu entrei na família, a menina fez 1 ano e agora ela está com 21. Então, já tem um tempinho que eu fotografo a família. Aí eu vou fotografar um pequeno lá. Daí tava aquela correria e todo mundo que chegava da escola, eles têm essa mania, né? Abraça e ergue o amigo, né? Porque vê o adulto fazendo, né? Você chega pra criança e pega o quê? Vai se abaixar pra criança? Não, você pega e ergue no colo. Meu querido, e beijo, judia e tal. Faz igual. Mesma coisa, os amigos. Meu amigo, e ergue, né? E ele recebeu todo mundo e tá, aquela alegria, brinquedos e tal. Parabéns pra você. Sumiu. Sumiu. Cantando parabéns sem ele. Uai. E não teve. A mãe foi lá negociar, tal, para não dar griteiro e coisa. Ele ficou escondido atrás de um tapume assim. Parabéns para você. E esses dias eu estava aqui fazendo um outro aniversário de um outro grupo de pessoas. E também, todo mundo, a criançada ali, agora os bifes levam perto e fica aquela criançada ao redor das coisas, e bate foto, tal, né? E aí eu fui fazer uma foto de contraplano das pessoas cantando parabéns, atrás de um boneco daqueles de madeira assim, um ali. Até fiz a foto dele agachado. Sozinho ali, escondido. Isso aí já é patológico, concorda? Sim, já é um negócio... diferente do comportamento socialmente aceito, daquilo que seria esperado de uma pessoa que está bem consigo mesmo. E aí um negócio... Na verdade, quando é uma criança, né? Que Sim, você está falando. tem que não ser. adulto, Não, criança. Né? É uma criança, né? 5, 6 anos, 7 anos. Quando apresenta algo assim, a gente vai trabalhar com normalidade, né? Não vamos trabalhar com patologia. Mas quando apresenta uma timidez, uma vergonha, algo assim, a gente pode chegar até a criança e acessar essa criança, ela consegue trabalhar entender, porque ela consegue entender o contexto ali, né? Porque hoje a tendência é colocar todas as crianças, começou a ser muito ativa, TDAH. Gente, uma criança num apartamento pequeno, ela tem que gastar energia. Tem que se expressar, né? Sim. Sabe? Então, Normal. assim, uma criança que nunca vê gente, ela vai se esconder, porque é muita coisa, ela não vivencia aquilo. Não tem barulho em casa, é criado pela avó, aquele silêncio o dia inteiro. Vai para um lugar de barulho, uma igreja, um negócio e chora, não aguenta. Diferente de uma igreja que vai em festa direto e tudo, ela vai se relacionar socialmente. Então, quando a gente vai falar algo assim, né, tem alguma situação, né? Por isso que eu falei, né, não dá para a gente dizer nada. Tudo tem que ser concreto. pesquisado, estudado. Tem que ser olhado com mais atenção. Mas o que esse ambiente, ele vai trazer uma resposta nessa criança mais nova. Então, tudo que essa criança vivenciou ali, da família, para quem ela está olhando, quem é que está fazendo a função de mãe e pai dessa criança, sabe? Hoje em dia os pais trabalham, mas a criança, ela tem alguém que está ali fazendo função mamãe e papai ali, ou a vovó, ou os tios e tudo. Então, a resposta dessa criança, ela tem que ser muito bem estudada, tá? Agora, como foi até os seus 7 anos, né? O meu jogava pipa, eu fazia, né, jogava futebol, fazia tudo, então eu era muito
para brincar e tudo. E apanhava porque fazia esporte, porque não podia. Então, assim, era uma luta comigo mesmo, né, para saber o que podia e o que não podia fazer. Tem um negócio que eu vi nesse mesmo dia que eu me assustei, de verdade. Porque eu fico no meio da criançada, ali fotografando, brincando. Aí tem aquele pula-pula. Tinha 4 crianças dentro, 3 pais. Beleza. Daí eu fui ali para fotografar, ver quem tava pulando e tal. Aí eu vi 2 meninos se moendo no soco. Mas não é briguinha, sabe? Briguinha de criança, não. É verdade. Aí eu cheguei e eu vi... E assim, primeiro eu vi um socou o outro. Quando o outro conseguiu virar ele por cima, cabeça. Meu Cabeça. Aí eu falei, cara, para. Daí sabia os nomes. Fulano, para. Aí eu fiquei apavorado, porque daí o pai estava ali. E não fez nada? Vendo. Aí um saiu chorando muito, porque apanhou muito. O outro com raiva, aquele ódio, aquele troço no olho, assim, querendo moer o outro. Sim. Amigo da escola, da sala. Cara, pra mim, não tem o que justifique. É porque tem que aprender... Aí você consegue pensar de que ambiente ele está falando de ambiente tóxico? Exatamente. Veio isso aqui pra mim. Isso é muito Não, e aí a conversa normal, fiada né, depois. Parece que os amigos não estão muito bem hoje, porque até então eles eram os chicletes, até ali na festa. E aí cada um foi para um lado e não queriam tirar foto, daí na hora do parabéns ficaram longe, na hora de tirar parabéns de família, foto de família não queriam estar junto, e eu fiquei medindo aquilo, aí ouvindo a conversa. Aí o outro falou, não, é que eles estavam brincando numa briguinha ali, aquelas briguinhas de criança. Que briga de criança, cara? Mão fechada na cara, e ele por cima socando o outro, cara. Né? E o pai... que nem, o pai é mais retardado do que as crianças, cara. Não, mas é que o contexto sempre familiar, né? Então, uma criança dessa, né? O que ela está vendo? Mas aí, mãe, posso dar um o que exemplo? ela está sentindo, a falta de... Deixa eu dar um exemplo, né? Defesa, Você chega numa casa e você veja como uma criança trata o cachorro. Trata bem, provavelmente ela é bem tratada. Trata mal, provavelmente ela é mal tratada. Como ela é tratada, ela trata o cachorro. Exato, porque com o cachorro ela Porque tem ela mais tem autoridade. É isso aí. Que você estava dizendo aqui, os 2 meninos. Sabe que aquele outro estava com a mão fechada, socando aquele que era até então seu amigo, provavelmente não era tão assim, vivendo um ambiente tão tóxico, que não tinha expressão, que a hora que ele pôde expressar, ele descarregou toda a raiva dele, que você viu estampada no rosto? Eventualmente seja. Não quero dizer que é. Posso ser categórico, mas a probabilidade de ser é muito grande. Então, a nossa resposta a isso, sabe? É a resposta que eu vou dar para aquele ambiente que eu estou vivenciando. Então, quando eu estou ali, eu preciso dar uma resposta para isso. Essa resposta, ela já é um padrão que eu vou levar para 95% da minha vida. Tá? Essa é a resposta desse período aí, essa interpretação que eu vou dar para a vida. Então, quantos por cento? 95% do nosso comportamento vai ser a resposta daquilo que eu vivenciei ali. 5% vão ser pessoas que vão decidir fazer diferente. Eu entendi, eu apanhei um monte, mas eu entendi que tem um padrão diferente. Peraí, então você está dizendo, o que importa é como eu reajo àquilo que me colocaram. Boa. Certo? Porque Sim. se eu aceito aqueles 95%, aceito aquilo lá e reajo em conformidade, aquilo é uma coisa. Sim. Se eu não me conformo com isso e quero fazer diferente, vai mudar todo o meu padrão. Tá, Sim, e isso nós estamos falando de adulto que teve isso. Exato. E agora a gente pode dar a volta e falar, pais, Que estão vocês que estão gerando isso, se liguem, né? Um alerta aqui, se ligue, presta porque, atenção. Assim, ó, Claro. Toda pessoa machucada machuca. Essa frase todo mundo conhece, tá? Mas o que acontece, né? Ele não imagina que ele está reproduzindo, porque ele não consegue ver que está reproduzindo. Então, as nossas escolhas, elas constroem os nossos hábitos. Porque eu vou fazendo escolha lá para sobreviver àquele caos que eu estou inserido, tá? Então, define o nosso caráter, que eu estou aprendendo lá com Lá em o que casa. eu estou vendo. Tá? O caráter, ele vem da família que está sendo construída. Então,
né, aqui no Brasil a gente já pode começar a balizar isso. Então, o que os meus filhos estão aprendendo comigo? O que eu estou mandando para os meus filhos? E determina o nosso destino. Então, assim, as minhas escolhas, né, vão mudar os meus hábitos, né, e define o nosso caráter, né, e determina o nosso Quer dizer, por outro destino. lado, tem o inverso disso, né, meu amor? Qual que é o inverso? Uma nova escolha, eu vou ter que criar um novo hábito, vai redefinir aquilo que eu sou e vou ter um destino completamente modificado, melhorado, transformado. Mas imagine, é um quadrado cortado em 4 partes, um risco no meio, né? Nas 2 direções. Todos os 2 quadrantes de baixo, vamos considerar resposta imatura. Os 2 quadrantes de cima, resposta madura. Na lateral esquerda é um ambiente bom, que não tem toxicidade, pouco estresse, um ambiente estruturado, um ambiente sadio, um ambiente tranquilo. Do lado direito, por outro lado, é um ambiente tóxico, muito estresse, até causa de patologias. Bem, vamos exemplificar o que acontece nos 4 quadrantes, para mostrar para vocês que reação é o que faz a diferença. Eu pego no primeiro quadrante da direita ali, um ambiente muito estressante com uma pessoa imatura. Então veja só, o ambiente é terrível e a pessoa ela tem imaturidade, ela não sabe como reagir àquilo. Ela reage de maneira pueril, infantil. Queridos, saiba que muitas das pessoas que reagem assim, quando estamos lá no extremo, temos nuances, né, gente? Vamos ser assim, aquele... Né? Mas lá no extremo, pessoas que vivem na rua. Já ouviu falar? Alguém que está na rua e começa a conversar? O ambiente da minha casa, não sei o quê, fugir. Estou na rua. Isso não é uma resposta imatura a um problema da sua vida? Excluindo aqui todas as questões patológicas, psicológicas, psiquiátricas, etc. Ok? Falando comportamento. Então, essa pessoa teve uma reação imatura, um ambiente de alto estresse, um ambiente tóxico. Agora, eu pego o da esquerda. O ambiente é fantástico e a pessoa tem a resposta imatura. Gente, pasme. Se o ambiente é muito bom e a resposta é imatura, eu gero pessoas passivas, instáveis, que se sentem vítima. Pense bem. O ambiente é excelente, mas a reação não tanto. E gera algo diferente naquela pessoa. Quando eu vou no quadrante de cima, e eu pego lá, ambiente muito bom, com uma resposta madura. Pessoa estável, necessita de pouca ajuda, tem uma família bem estruturada, ela é bem suprida, ela é responsável, é funcional, alta funcionalidade, as coisas acontecem. Quando eu pego o quadrante superior direito, aquela pessoa com resposta madura ao ambiente tóxico. Sabe que ela é uma pessoa madura também? Resiliente, porque passou tantas dificuldades e consegue superá-las, se recupera prontamente, tem uma habilidade de cooperar com os demais, porque sabe que o outro tem necessidade, assim como ele também teve necessidade, responde aos desafios, que tanto foi desafiado no seu ambiente tóxico e deu uma resposta madura que está apto a fazer isso, não deixa o mau humor se abater sobre ele ou sobre ela, está sempre alegre. O ambiente é tóxico, mas está apta a responder com maturidade àquele ambiente. Portanto, a forma de reagir é fator-chave para que você possa superar qualquer ambiente, em qualquer lugar, seja tóxico ou não. E a gente vê aqui, né, o 1 Coríntios 13, 11, ele dá uma chave. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Dá para entender agora... Que versículo é esse, hein? Ele é tremendo, né? Demais isso aí. Dá para entender agora, sim, esse versículo. Por quê? Porque tem muito adulto se comportando como menino, trazendo aquele padrão, que era 95%, e trazendo aquele comportamento de menino. Tá? Então, quando nós entendemos isso, a gente vai se colocar... Opa, peraí, você está dizendo então que o apóstolo aqui não estava falando de criança e de homem, menina e menino.
Ele está falando de emoções. Quando eu amadureci, quando eu era imaturo, eu falava como uma pessoa imatura. Eu pensava como uma pessoa imatura. Eu raciocinava como uma pessoa imatura. Mas quando eu me tornei maduro, deixei para trás as coisas da imaturidade. É isso que ele está dizendo? É isso. Uau, Boa muito leitura. bom. Boa leitura. Uau, fantástico isso, hein? Esse é um princípio básico, né, de crescimento, né? E isso quem faz, traduzindo isso, né, do crentez, né, vamos falar que é o que todo mundo fala, olha, precisa de santidade. É santidade, mas o que é essa santidade? Sabe? Então, a santidade não é nada mais do que viver simplesmente, né, o seu momento de vida, a idade que você está hoje, viver o que você está se relacionando com Deus hoje. E quantas pessoas estão ainda presas lá atrás com as dores e não conseguem entender, porque é mais fácil tirar o arqueiro do olho do outro do que do nosso, né? Ela não consegue ver o que ela está passando. E a gente tem começa com essa reação daí no dia a dia, né? Ok, bom. Mas se as pessoas têm essas dificuldades, né, e precisam crescer, como é que você faz um crescimento maduro num ambiente que pode ser tóxico? Tem alguns passos. O primeiro passo, revelação e confrontação. Gente, quando nós temos uma enfermidade na alma, que pode ter advindo de um ambiente tóxico, de um relacionamento, alguma coisa assim, primeira coisa, temos que ser confrontados na nossa memória e na nossa história a respeito daquilo que aconteceu. Confissão da culpa e da vergonha. Então, quando nós identificamos isso, ao invés de esconder, nós precisamos expor. Porque tudo que fica preso e você fica guardando, vai crescer. Exatamente. E tem gente que tem medo disso, que a revelação, confrontação, confissão da culpa e da vergonha é problemático, né? A pessoa pode achar que é o fim do mundo. Se eu expor, serei destruído. É o fim da minha vida. Na verdade, é o começo da reconstrução de algo completamente novo e maravilhoso. Tá? Agora, tem que perdoar incondicionalmente, porque, veja, gente, se aconteceu algo naquela vida que a marcou de tal maneira, tem que haver perdão envolvido. Modernamente, as pessoas têm dito que perdão é uma fraqueza, sabiam, senhores? Uhum. Isso é uma questão que está em voga no meio hoje, não cristão normalmente, que perdão é uma fraqueza. Não, de jeito nenhum. Perdão é uma maneira de você poder desligar espiritualmente da situação que te aconteceu. Tem envolvimento espiritual profundo, ligado ao teu emocional e ao teu corpo. Então, gente... E o perdão é pra gente, é melhor pra gente do que pro outro. Pro outro, às vezes, não tá mudando, não vai mudar nada. O perdão Sempre. é aquele botãozinho de desliga, né? Uhum. Assim começa tudo de novo, né? Isso que é legal. Eu sempre falo que o perdão, Luiz, eu chegar e pedir, ô Luiz, me perdoa aquilo lá que eu fiz, aquele erro, me equivoquei, enfim. Quando eu me dirijo a você sobre isso, depende da gravidade disso, você só protocola um carimbo. Pá, eu pedi perdão. Aí esse perdão, até para mim, ali vai começar a gerar um perdão. Não é assim, perdoa. Sim. É que tem... Não é? Eu não sei. Que é uma decisão, né? Tem gente que acha que é uma emoção. Eu já conversei com gente assim, às vezes no gabinete pastoral, você deve pedir perdão. Pastor, eu não sinto que eu tenho que pedir perdão. Eu explico, não, gente, não é questão de sentimento, é questão de razão. A palavra diz que devemos perdoar incondicionalmente. Não diz que tem que sentir, tem que perdoar. É uma decisão. Decisão. Você aceita fazer isso? Aceito. Então, repita comigo aqui. Eu perdoo fulano ou fulana porque me fez tal coisa. Agora, eu perdoo fulano ou fulana porque despertou em mim sentimentos. Sentimentos ruins, de inferioridade, de humilhação, de revolta. O que foi? Né? Eu perdoo fulano ou fulana pelas consequências disso na minha vida. Ok? Pronto. Os sentimentos vão seguir a decisão. É assim que funciona. E assumir a responsabilidade. Então, como é que eu assumo essa responsabilidade agora, né? Desse corpo, dessa mente, dessa alma, desse espírito, né? Então, como que eu assumo essa responsabilidade? Porque lembra da invasão?
Tá? Então eu deixo as pessoas e aí eu fico me tornando vítima. Toda vez que eu não me responsabilizo porque está acontecendo algo ali, eu entro no papel de vítima, né? Então quando eu responsabilizo, então tá, eu preciso agora entender, mas tá, foi meu pai e minha mãe que me abandonaram, foi meu pai e minha mãe que me rejeitaram, foi meu pai e minha mãe, e daí tem aquela raiva do pai e da mãe, tem a raiva do que aconteceu na sua história de vida, né? Quando o outro é culpado, é mais fácil, né? Tá? E agora, se eu falar para você que papai e mamãe geraram você, deram a luz a você. Até os 9 meses, você não sabia nem fazer a sua mamadeira, nada, não sabia nada. Alguém cuidou de você, tá? Foi a vovó, foi a família, tudo fizeram a função. Hoje, se você honra que você está vivo, tá? Você assume a sua responsabilidade. Porque você está vivo, você vai se trabalhar e tudo. Ah, mas meu pai não me deu, minha mãe não me deu. Porque é mais fácil eu ficar jogando a culpa lá no pai e na mãe. O difícil é assumir que eu não estou com vontade de assumir a minha vida. Assumir as minhas decisões que eu tomei até agora. E aí fica muito mais difícil, né? Então, quando eu assumo a responsabilidade, né? Lembra lá que nós somos singulares? Sim. Né? Para Deus Únicos. nós somos singular. Para Deus nós somos único. Né? Nós temos um sósia aí no mundo, mas não é igual você. Não tem a Boa essa do mesma. sósia. Não tem o mesmo pensamento, não tem a mesma decisão, não tem nada. Mesma digital. Você é único. Então, a responsabilidade do que você fez aqui, ó, com esse corpo, com os seus pensamentos, com o que você decidiu, é só sua. Então, quando nós entendemos agora e saímos do lugar de vítima, porque, você veja bem, né? Deus recebe mais reclamação do que oração. Boa essa, né? Verdade. Boa, essa frase é boa, hein? Verdade. É porque você está no banquinho da vítima, tá? Nada tá bom para você, então Deus só está recebendo a reclamação na sua meditação, na sua oração. Como é que você está levando para Deus, né? Então, quando eu assumo a minha responsabilidade, o que eu faço, gente? Eu confesso. Daí eu confesso, mas daí que é a parte difícil de confessar. O que eu vou confessar? Puxa, eu vou confessar que eu não fiz, não trabalhei, não assumi minha vida, não tirei boas notas, não fui para a escola, eu não fiz. Aí eu começo a pedir perdão e aí eu começo a assumir a responsabilidade de estudar. Eu começo a assumir a responsabilidade de fazer o que eu estava jogando para os outros fazer. E essa que é a resistência que nós temos que quebrar agora, saindo do banquinho da vítima e entrando como um cidadão do reino. Porque daí você é um cidadão, você não é mais dependente para o papai ou a mamãe levar e tudo. Você assume a sua responsabilidade. Ok. Bom, mas a gente tem que se reconciliar, né? Se tudo isso aconteceu, se a responsabilidade, vai ficar desse jeito? Tem que assumir, né, a responsabilidade de se reconciliar com as pessoas que você causou isso. E unilateralmente, sabe o que quer dizer unilateralmente? Não importa se o outro está disposto ou não. Parte de você. E muito interessante, dá-lhe causa, né? Dá-lhe causa. Aí, o que acontece? A gente estava uma certa vez ministrando a casais num local, e estava eu e a Thelma ali, e era um grupo pequeno, nós estávamos facilitando aqueles casais. E aí um rapaz, né, um marido, fez o primeiro tópico ali, revelação, confrontação. Revelou que tinha traído a esposa ali, ao vivo a cores. Confessou a culpa, a vergonha, etc. Você acha que chegou o tempo de pedir perdão? Não deu tempo. Quando a mulher escutou aquilo, ela ficou revoltos, que diz o outro, Revoltos. né? Ficou revoltos. Cara, ela simplesmente se levantou, saiu da sala, desesperada, e foi embora. Eu vou embora desse lugar. Falei, meu Deus do céu. Olhei para a Thelma olhou para mim e falei assim, bom, reconciliação aqui é unilateral, né? Fulano, vem cá. Então vamos fazer uma oração aqui. Nós somos cristãos, a gente ora, né?
alguém faz diferente, nós oramos, né? E oramos sobre esse assunto e foi feito aqui perdoar incondicionalmente, assumir a responsabilidade e reconciliar-se, desligar-se daquela situação, intercessoriamente. Aí então, falamos, gente, fica aqui quietinho um pouquinho, nós vamos localizar a fulana que está querendo ir embora. Chegamos lá no pátio, ela estava já no carro, procurando a chave para abrir o carro e vazar do lugar. E começamos a conversar com ela. Como havia feito esse processo de reconciliação unilateral, aquele bálsamo, aquele perdão já estava agindo no coração dela. Acalmou o coração dela. Pasme. Rápido. E ela se recuperou, trouxemos ela novamente para a sala, e ela participou daquele evento conosco, que era um final de semana, de um retiro de casais, o tempo todo, se reconciliaram, estão muito bem, obrigado, vivendo uma vida fantástica. Então, reconciliação, ele é unilateral e faz efeito. Muito. E aí nós temos o confessar, né? O confessar intercessoriamente, né? Que é o que ele acabou de falar ali, de estar orando, né? Mas as injustiças que fizeram para você, sabe? Puxa, fui injustiçado. Ou o que eu fiz de que é pecado, né? Que aí também nós podemos ter um grande diálogo sobre a questão do pecado. E o que foi que vem já lá da infância, o que é pecado, né? Tá? E aí, quando essa confissão, assim, ela tira da mão do inimigo a legalidade para te atormentar, tá? Porque daí você ainda carrega aquilo e às vezes tem coisas que a gente realmente foi injustiçado lá atrás, mas que a gente não levou, não veio à tona ainda. Então, quando você, por exemplo, foi lesado lá na juventude, na adolescência, alguma coisa, ou recentemente realizado, quando você não quer fazer de novo aquilo, porque, não, já me enganaram, não vou fazer mais. Você cria uma crença, né? Uhum. Então, você veja bem, né? Aconteceu uma coisa que você achou um jeito de nunca mais fazer para não sofrer aquele dano. Mas aquele dano está presente até agora com você, sabe? Então, quando a gente confessa intercessoriamente, pedindo que isso seja, que saia de você, né? E como é que a gente vai fazer algo assim? Quando nós temos uma mágoa ou alguma coisa com alguém, a gente abençoa essa pessoa. A gente abençoa o inimigo, que é a parte mais difícil, né? Exato. Agora, veja, tudo que nós estamos falando começou lá, 95% você recebe do 0 aos 5 anos, 0 aos 7 anos, 5% você começa a dar uma trabalhada e modifica do que você recebeu, mas enfim, uma influência não é uma obrigação. Isso é muito importante, gente, porque se você tem a influência de onde você está e daquele ambiente, mas aquilo lá não é uma obrigação para a sua vida, você não é obrigado a agir daquele jeito, aí que vem a tua responsabilidade, a tua decisão de como agir. Tome boas decisões, faça boas escolhas e você vai produzir o quê? Vida e prosperidade. A decisão é sua. A decisão é sua. Eu posso pedir o que quiser. Falar, mostrar, escrever. Mas a decisão é sua. Porque você já viu aquela pessoa fala assim, por que está desse jeito? Porque meu avô era, meu bisavô era, minha família era, meus pais, então eu sou igual. Pelo amor de Deus, gente. Não, e tem coisa mais simples, né? Eu queria comprar uma camisa laranja, falei pro Rocha, ele não falou nada. Não quis comprar. Não quis comprar. Não foi influenciado, é isso? Não. Ele não aceitou a minha influência. Não aceitou sua influência. Foi influenciado. Ele tem decisão própria. Isso? Boas escolhas, escolhas produzem vida e prosperidade. É isso aí, boas escolhas. Tá ali, ó. Camiseta Grace. Eu acho que a minha é boa escolha. Eu gostei da minha escolha. É boa escolha. Gostou? A escolha dele também é boa. Vou trazer uma pra você. Dessa cor? Dessa aqui. Irmã dessa. Vamos ver se fica bom com a minha cutis. Um bonitão igual você. Um laranja aqui vai dar um up no programa. Fica bom. Vamos sair de tipo de dentro da caverna, assim, pra vida, velho. Vai dar um contraste, assim. Literalmente. Então, bem,
Opa, fale, amor. A geração de trás abençoa a geração da frente, tá? Quando nós temos uma família que ela abençoa a geração da frente, você vai ver que a bênção ela vai até a 1000ª geração e a maldição vai até a 4ª. Então, se a geração de trás, ela trabalhou, fez ali, abençoa, os pais estão trabalhando para isso, vão quebrando aquelas heranças lá de trás, tá? Eles vão quebrando isso, vai barrando em cada geração, através do perdão que nós falamos agora. Então, os pais vão identificando e os filhos vão andando num caminho sem trava, sem aquelas bolas que a gente falou que prende lá atrás, ou com menos comprometimento, tá? Porque podemos ter errado lá, a gente detecta, coloca, porque esse é a beleza, né, de levar até a Deus, né? Porque é Ele que vai trazer essa luz, né? Porque haja luz, né? Ele que vai trazer essa luz naquilo que precisa ser resolvido. Mas precisamos vai trazer a luz, vai trazer o bálsamo, vai trazer tudo, né? Ali, né? Tudo então, que a gente... O caráter, né? O caráter dessa criança na bênção, né? Vai ser um caráter forte, vai ser um caráter onde tem a bênção alcança, né? Olha, que é uma promessa, né? Agora, a criança que vem ali com um comprometimento, assim, a família, quando está abençoando, ela vai lutar aqui para aquela criança sair dessa situação, né? Porque nós não nascemos do nada e vamos nascer e morrer, pronto, acabou. Você vai nascer e morrer, não vai acontecer nada com você. Não, nós temos uma herança lá atrás. E essa herança vem como uma bola de neve. Sei lá o que aconteceu lá atrás, né? Principalmente porque nós, brasileiros, aqui nós não temos esse costume de ficar, né, lidando com o que aconteceu lá. Quando vem isso, assim, eu preciso agora entender, né? E me identificar com isso, o que eu estou reproduzindo e o que eu não quero. Daí é que a responsabilidade pessoal está acima das heranças emocionais. Então, quer dizer, eu tenho essa responsabilidade de fazer essa escolha para onde eu quero ir. Precisamos assumir a responsabilidade. Exato. De fazer a escolha. Que volta naquilo que nós começamos, o tema é nossa reação pessoal a ambientes tóxicos. E ficou claro que eu posso ter um ambiente tóxico, uma resposta imatura vai ser muito ruim. Um ambiente tóxico com uma resposta madura vai ser muito bom, vai ser uma pessoa madura. Portanto, a responsabilidade é nossa. A tua reação pessoal de maturidade a qualquer tipo de ambiente vai fazer com que você seja bem-sucedido, bem-sucedida. É simples. Na teoria, né? Pelo menos. Tinha um Na programa... teoria é muito fácil. Na teoria, né? Tinha um programa de televisão que se chamava Você Decide. Então, a emissora lá apresentava uma história para você. Quando estava chegando no finzinho da história, o apresentador entrava e dizia assim, bom, você está vendo a situação, aconteceu isso, aquilo, e agora você decide como será o final. Tinha que votar, né? Tinha que votar. E eles tinham gravado os 2 finais. Uhum. Então, o pessoal ligava para a emissora lá, né, e votava. A decisão mais votada, então eles passavam aquele final que estava dos 2 que estavam gravados. E a vida é a mesma coisa, né? Porque você tem a sua história. Você decide. Mas você decide. Então, como essa bênção que eu estou falando, então é a bênção geracional, né? Uhum. Então, quando nós trabalhamos com isso, de explicar o que é essa bênção, o que é essa bênção geracional que vai mudar o final da história, vai mudar né? o final da história. O destino dessa pessoa. Você decide. Porque daí a gente vai trazer esse conhecimento da bênção para a pessoa, né? E os filhos, eles são flechas na mão de Deus, que Ele lança para onde Ele quer, não é para onde nós queremos, né? Mas nós abençoamos os nossos filhos. E quando nós abençoamos,
com cada personalidade que eles têm, com cada jeito, que nem eu falei nela atrás, né, que cada um é de um jeito. Então, eu preciso entender como que é meu filho. E hoje, o contato pai e filho está começando a voltar novamente, porque desconectou agora, um tempo atrás. Nós temos adolescentes com faltas de pai, mãe, tudo. E agora os pais, os novos pais, estão sendo excelentes, né? Estão cuidando mais, estão olhando mais para os filhos, né? Que é uma ordem, né, do que acontece mesmo, né, do cuidado. Mas agora, como é que nós vamos reorganizar isso? Porque, teoricamente, é bonito você falar, né? Então, eu vou abençoar e tudo vai acontecer melhor lá na frente, né? E é assim, quando nós entregamos para Deus, passamos esse processo de bênção, a gente começa a ver nessa hierarquia que vem porque a família vai ter seus comprometimentos, mas está mandando eles, vai lá, vai lá. Não estão chamando de volta para cuidar de pai e mãe, para tudo. É o pai que semeia na vida dos filhos e não os filhos na vida dos pais. Então, está começando a se corrigir isso agora, sabe? De mandar para acontecer. Isso é já essa construção de um caráter transformado, de um autoconhecimento, assumindo a responsabilidade, e esse caráter, daí ele começa a entrar em equilíbrio para que eu possa lidar com o meu contexto, tá? Porque eu tive comprometimento na minha infância. Eu tive que passar por esse processo de sair do banquinho da vítima ali, de sair daquele papel de vítima para entrar na autorresponsabilidade. Mas eu tenho isso gravado aqui, sabe? Então, eu tenho que sempre estar colocando essa situação para amadurecer diante de Deus, diante da, né? E nós fazemos isso toda manhã, nós fazemos a nossa oração, nós colocamos para Deus e somos verdadeiros naquilo que a gente fala. Eu não sei como que vai ser, eu não sei, Senhor, nos dá a luz, nos dá a criatividade para poder fazer o que vai acontecer no dia de hoje, porque se nós entendermos que a gente já fez uma escolha lá atrás e que nossos dias já são todos contados, então eu estou vivendo um dia que ele já fez. O que ele queria para hoje? O que ele queria, que pessoa que ele queria alcançar através do AlvoCast hoje, sabe? Então, isso é com ele, essa parte ele administra, porque nós estamos fazendo acontecer para que o próximo seja abençoado, para que o próximo tenha, né, uma luz, que essa luz chegue para ele de conhecimento e de entendimento dele mesmo. E ele sai do sofrimento e vai começar a buscar uma ajuda. E aí começa o crescimento. Não para, porque todos os dias nós vamos estar lidando, mas a partir desse momento já começa a crescer um pouco mais. Exato. Então, na verdade, a pessoa que tem tido dificuldade para poder lidar com alguma situação na sua vida, porque não teve um exemplo, talvez, em relação a isso, precisa de alguém que possa lhe orientar, alguém que possa lhe dar um caminho, mostrar um novo caminho. E esse novo caminho vai produzir um novo resultado. E um novo resultado, uma nova vida cheia de coisas boas e de boas escolhas também. Que 70%, né, eu gostei desse gráfico aqui, que eu achei bem bacana, ela é a nossa responsabilidade de escolha. E 30% é da bagagem que veio, que nós fomos inseridos. Então, assim, você tem uma referência lá de trás. 70% é a tua opção de escolha. Você quer ficar no confortável, né, dando a desculpa para a herança, ou você quer tomar a autorresponsabilidade da sua vida. Isso é muito bacana, né? Então, 30% ela está ali no ambiente onde você foi gerado e tudo, né? E 70% é a sua resposta a isso. Então, eu acho muito importante essa questão da escolha, porque o próprio Deus, Jesus fala, você que tem que escolher, ele nunca vai arrombar o coração de ninguém, né? Ele sempre vai pedir assim, se você quer, você vai atrás e você vai descobrir que há algo novo, que há algo novo que pode transformar Viver a vida, algo novo, né? Exatamente. Que pode Viver em novidade de vida, né? Vida, né? E aqui, Rocha,
Você decide também. Você decide. Porque assim, ó, a gente decidiu com eles trazer esse assunto extremamente importante. Sim ou não? Sim. Então está decidido. Tá decidido. Eles decidiram preparar um material e trazer. Excelente material. Se você quiser esse material impresso, você decide. Chama, pede, pode ter. Só pedir aí, gente. Eu já Vai tenho o meu. receber. Eu já A tenho gente o meu. manda o PDF lá, você imprime e brinca com isso aí. Se você não quiser imprimir, a gente vende bem mais caro impresso. Deixa comigo, eu faço encadernado. Produto, né? Um monte de coisa. Deixa Capa comigo. dura. Capa dura, quem quiser. Tranquilo, sossegado. Você pode. Mole E pra assim, ó, você decide. Nós estamos no 3º episódio. Tem o 00, temos o 1 ou 2 e estamos no 3º. Você decide, quer assistir o 4? Procura a gente na outra semana. Não quer assistir o 4? Quer começar do 0 lá, assistir a sequência? Só que assim, a gente acha muito importante você decidir acompanhar esses episódios desse ensinamento, desse estudo, desse curso. 0800, free, preparado para você. E como a gente fala aqui, depois põe o chapéu primeiro, coube o chapéu, depois põe no outro, não vai? Ah, isso aqui é importante pro outro, vou pôr nele. Não. Fulano tinha que estar ouvindo isso aqui. Tinha que estar ouvindo. Não, ouve primeiro você. Anota aí onde que você se encaixa. Eu já fiz várias anotações aqui. O Rochinho estava ali rabiscando também. Mas e pode o Alad compartilhar também está lá também. querendo que você vai assistir 3 vezes o episódio de novo para saber. Mas pode compartilhar também. Não precisa... Compartilha. Tá autorizado a compartilhar, acho? Tá autorizado. Faz o Pix e compartilha. Faz o Pix e compartilha. Por falar em Pix, quiser comprar canequinha. quiser A comprar, nossa caneca, hein? Canequinha, faz um brinde aí, Luizão. Faz um brinde Corta pra aí. geral, corta pra geral. Aqui, ó. E tem até um QR Code na xícara. Não, tem um QR Code aqui. Olha lá. Se você quiser adquirir a caneca, se você quiser apoiar esse projeto, estão falando de money. Não é só você compartilhar. Eu já sei que você se inscreveu, já curtiu, já compartilhou. Isso não precisa nem falar mais. Parou de falar isso. Não, Parou. isso aí tá tão... Tá na veia. acontecendo. Tá aqui, ó, igual a Thelma falou, tá aqui já. Tá Todo mundo marcado. inscrito e compartilhando. Mas a gente precisa continuar com o projeto. Então, compra caneca. Se não quiser comprar caneca, manda uma oferta. Se não quiser mandar oferta, tem um produto para vender, anunciar, as pessoas precisam conhecer teu produto. Fala com a gente. Fala com a gente. Vamos fazer uma parceria aqui junto. Fazer uma parceria. Tá bom? Aparecer seu produto talvez talvez na mesa, doar para o convidado. Imagina vocês receberem meio quilo de café Meu Prime. Deus, já pensou? Maravilhoso. Você vai falar bem do cara a vida Café inteira, né? 100% arábico, você gosta? 100% arábica. Você gosta? Catuai amarelo. Não, vermelho, Prime. bom. Tem um tal de Joy Café aí Você que gosta? é Prime. Oh, mas o troço. claro. É uma delícia, eu gosto Fantástico. demais. Eu adoro Já café. tomou café com chocolate? Chocolate não sei o quê. e caramelo. Muito bom. Sei lá como é que é feito isso aí. Excelente isso, gente. Mas assim, gente... Onde é isso? a Onde é gente- isso? Aqui Não, em Curitiba. Em Curitiba. Se ele der um pacote de café para nós dar para você, a gente põe o nome dele. É mesmo? O Joey não manda nada pra gente, cara. Tomou até endereço. Dá até endereço, telefone e WhatsApp. Joey, se vira aí, Joey. Estamos esperando Se você. vira no cinto. Gente, Deus abençoe. Semana que vem aí, pega o episódio 4 e último dessa série. Muito bom. Esse curso é pra você, é pra mim, Pra mim, é pra pra nós. todos nós. Pra todo mundo. Deus te abençoe. Até mais. Este podcast tem o apoio do Instituto Redere.